Qual é o nível de seu relacionamento com Deus e com Cristo? Evangelho de João, capítulo 15, versículos 13 em diante. Comentário de Mário Persona. Nós temos círculos de relacionamento em nossa vida. Começa pelos estranhos, aqueles que nós não conhecemos, claro, com os quais nós não temos nada a ver, às vezes só uma interação rápida por alguma necessidade, mas são estranhos. Não existe intimidade, não existe comunhão de afetos ou comunhão de propósitos. Esses são os estranhos. Aí nós contratamos um empregado. A Bíblia chama aqui de servo, e ele passa a ter um relacionamento conosco, e aí sim ele já tem algum conhecimento, algum tipo de comunhão, porém tudo dentro do emprego, dentro dos parâmetros do negócio. Mas se evidentemente um empregado se torna nosso amigo, ele vai ter um tratamento diferente daí. Nós não convidamos um empregado para a festa de aniversário do filho ou para ser padrinho de casamento da filha, mas um amigo já é diferente. Nós vamos ter conversa com ele, nós vamos ter assuntos que nós não temos com o empregado. Nós não contamos certas coisas para um empregado, como nós contamos para um amigo. Nós não convidamos o empregado para jantar em casa, como nós convidamos o amigo. Porque aí nós temos coisas em comum e temos o que conversar. E aqui nós vemos essa progressão no relacionamento do Senhor com os seus discípulos. A princípio eles não conheciam o Senhor Jesus, apesar de o Senhor conhecer-nos desde eternamente. Mas eles não conheciam o Senhor Jesus. E de repente eles passam a segui-los, eles se tornam discípulos dele, mas como servos. Como era no Antigo Testamento aqueles que eram servos dos profetas, que serviam os profetas, ajudavam em algum sentido os profetas. E o Senhor tinha assim muitos servos aqui nesse mundo. Nós sabemos que inclusive o seu sustento era providenciado por pessoas, pelos que o seguiam. Havia mulheres abastadas que seguiam o Senhor Jesus e o ajudavam com o seu sustento. Tem passagens que falam disso. Mas agora ele coloca eles numa esfera muito mais próxima. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Quando você está conversando com um amigo na sua empresa e entra um empregado na sala, você às vezes tem que interromper a conversa, porque aquela conversa é só entre amigos, não inclui empregados. E agora o Senhor coloca os seus discípulos nessa esfera muito mais íntima, não mais de servos ou empregados, mas de amigos. Porém, nós sabemos que vai existir um momento lá, depois da ressurreição, quando ele diz a Maria, vai a meus irmãos, podemos até ler, eu acho que é no final do Evangelho de João 20, versículo 17. E disse-lhe Jesus, a Maria Madalena, ou de Magdala, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aqui ele introduz os seus discípulos num outro círculo. Um círculo que é de parentesco. É diferente do amigo. O amigo não tem parentesco algum, mas o irmão tem. Ele nos chama de irmãos. Como podemos ser chamados de irmãos pelo Senhor Jesus? Porque o mesmo Pai dele é o Pai que nos adotou como filhos. Então entramos no círculo de parentesco e agora não tem mais o que esconder de nós. Podemos abrir em Hebreus 3,
a gente vai entender um pouco mais aqui do privilégio de sermos chamados irmãos. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Pelo que, irmãos santos, santo significa separado, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Somos agora irmãos santos, irmãos separados, separados para Deus, porque Deus nos separou, porque Deus fez isso conosco. Também em Romanos, capítulo 8, Romanos 8, 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então agora estamos na condição de filhos de Deus, filhos do mesmo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, co-herdeiros com Cristo. Uma posição mais alta, mais elevada que essa, não poderia existir. Isso só foi possível porque Ele nos salvou, porque Ele nos comprou, porque Ele nos libertou com o seu sangue. João 15, ele fala no versículo 16, uma revelação que vai muito além do que aquilo que os discípulos até ali tinham escutado. Vocês não me escolheram, ou vós não me escolhestes. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Qualquer ideia de que um salvo tenha sido salvo por seus próprios meios, por seus próprios méritos, por sua própria escolha, ela vai por terra com esse versículo. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E esses escolhidos são aqueles que o Pai deu ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala aqui da não me escolhestes a vós, ele fala do propósito pelo qual ele havia escolhido, que vos nomeei para que vades e deis fruto, no versículo 16, e o vosso fruto permaneça. É interessante que ele está falando agora como amigos, porque é diferente o fruto de um servo e um fruto de um amigo. Se um empregado meu fizer um serviço para mim, ele vai receber o seu salário em troca do serviço que ele fez para mim. Mas se um amigo fizer um serviço para mim, não tem salário, é o serviço de um amigo. Ele veio me ajudar, ele fez de boa vontade, ele fez sem esperar nada em troca. E aqui o Senhor fala que esse fruto agora, o vosso fruto permaneça. Que fruto é esse que pode permanecer? Bom, não é nada material. Pode ser algo material que tenha um propósito eternal. Então eu posso, por exemplo, passar o dia inteiro fazendo almoço para pessoas que não têm o que comer. Não é exatamente o almoço, a comida, o trabalho de fazer, de cozinhar, tudo, que é o que eu estou fazendo, o fruto que eu estou dando. Não, é o propósito de alimentar aquele que não tem o que comer. Então essas são aquelas coisas que cabem nos tesouros do céu, onde a traça não rói e a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Então o propósito como nós fazemos as coisas, agora como amigos do Senhor, não estou nem chegando a falar ainda como filhos de Deus, né? Irmãos do Senhor, mas como amigos do Senhor, já é diferente do propósito de um servo que trabalha visando uma recompensa. E quando ele fala aqui depois do ódio que o mundo tem, né? Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Isso aqui é interessante. Como nós sabemos se o mundo realmente aborrece o Senhor Jesus? Primeiro ele vai odiar os que são dele. Ele vai odiar, vai ser... Um crente não vai encontrar amizades nesse mundo. Esqueça. Às vezes eu recebo e-mails, Mário, eu me converti agora, e os meus amigos, eu posso continuar tendo amizade com eles? Você pode, mas eu acho que eles não vão querer mais ter amizade com você. Porque a amizade deles tinha outro aspecto.
Agora é diferente, o seu gosto é diferente, as coisas que atraem você são diferentes, as coisas que encorajam você. O nome de Jesus para você é diferente. Fale de Jesus para uma pessoa e veja a reação dessa pessoa. Tem gente que odeia escutar o nome de Jesus. E quando vai falar que orou, fala assim, eu pedi pro amigão lá de cima. O amigão lá de cima, eu vou pedir pro amigão lá de cima me ajudar a curar uma doença, não sei o quê. Que amigão lá de cima é esse que você está pedindo? Que falta de intimidade é essa? Você não pode pedir pro pai? Outro dia eu vi alguém escrevendo que tudo deu certo porque o universo fez com que todas as coisas acontecessem da melhor maneira. Puxa, mas inclui aí Plutão, Marte, Júpiter? Que universo é esse que fez as coisas acontecerem? Então, o próprio fato da pessoa não ter intimidade com Deus, ela não vai querer chamar a Deus de Pai. Ou ela vai falar aquela frase famosa, todos somos filhos de Deus, mas achando que, num sentido que não é o da Bíblia, claro. Da Bíblia, todos os que são filhos de Deus são os que foram nascidos agora de Deus. Então, a reação de uma pessoa quando você fala do nome de Jesus, da importância desse nome de Jesus, é o que vai determinar se essa pessoa realmente tem essa intimidade, não apenas de servo, não apenas de amigo, e muito menos de filho. Porque um filho de Deus pode chamá-lo de pai, com a boca cheia, e sabe a quem se dirigir na hora da necessidade. Pai, eu estou passando por um problema, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que tu me ajudes. Vai incluir o nome de Jesus, vai chamar Deus de Pai, vai valorizar essas coisas. E outra, quando escutar uma piada falando do nome de Jesus, vai sentir asco, vai sentir mal, vai achar que aquilo não tem graça, vai achar ofensivo alguém fazer piada com o nome de Jesus. E é o que mais tem hoje. É o que mais tem hoje na mídia, piadas, gracejos, falando do nome de Jesus. Mas um crente em Cristo, que sabe o que ele sofreu para estar na posição em que está hoje, e para que nós estejamos na posição que estamos hoje, não vai rir da graça que o mundo faz, ou do ódio que o mundo tem desse nome, que é o nome que está acima de todo nome. E quando você fala de congregar ao nome de Jesus, e encontra rejeição, a pergunta que cabe é a seguinte: escuta, que nome você acha que é melhor, então, para a gente se congregar? Tem algum nome aí que eu não sei, que é tão importante assim, tão superior ao nome de Jesus, que a gente deveria ter escolhido esse nome para congregar? Que valor eu dou ao nome de Jesus e que valor o mundo dá ao nome de Jesus? Isso vai criar um muro de separação muito óbvio entre aqueles que são de Cristo e aqueles que não são de Cristo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.